pessoal do primeiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de português. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, tá? Que são palavras que apresentam dificuldade. Então, vem cá, vamos ver. Na língua portuguesa, a gente tem várias palavras e várias expressões que podem gerar dúvidas, né? Então, pensando nisso, a gente selecionou algumas expressões que provocam mais confusão, tá? E que são muito comuns no nosso dia a dia. Primeiro de tudo, os porquês. Se você, assim como eu, se pergunta por que a gente precisa de tanto porquê, agora eu vou te falar, tá, pessoal? Quando o que estiver no final de frase, no final da frase, ele vai ser uma monossílaba tônica. Então, tem que ser acentuada. Então, lembra daquela música? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Então, o que tem que ser acentuado quando está no final da frase. Então, porque separado e sem acento equivale a pelo qual. Então, as suas flexões, tá? Então, quando for ele estiver ali no meio da frase, você puder substituir por qual, pelo qual, ou quando tiver alguma razão aí envolvida, a gente sempre vai usar o porquê separado sem acento. Então, ó, por que razão você não foi à festa? Não sabemos por que ela faltou, tá? Mas quando tiver no final da frase, a gente vai acentuar. Então, ó, você não veio por quê? Separado e com acento, tá bom? O porquê junto e sem acento equivale a pois. Então, ó, ele faltou à festa porque estava doente. Não houve aula porque o professor faltou. Então, é junto e sem acento. O porquê junto e com acento, tá? Vai ser uma explicação. Então, antes dele vai vir um artigo, tá? Ou outro determinante, ó. Ninguém entendeu o porquê da briga. Nem o próprio ministro sabe o porquê da inflação, tá? Onde, aonde e donde, tá? Ó, o aonde é quando você estiver usando coisas que dão ideia de movimento. Aonde você vai com tanta pressa? Aonde você vai com tanta rapidez, tá? O onde vai ser para verbos que não dão ideia de movimento. Onde é que você fica de férias? Não sei onde você mora. E o donde é uma abreviação de onde. Não sei donde ou de onde vem tanta sabedoria, tá? Eu prefiro falar de onde mesmo, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Mal com U e mal com L, né, pessoal? Isso aí é muito interessante, tá? Porque muita gente erra, principalmente na hora de escrever, lógico, né? Porque falar a gente fala do mesmo jeito. Então, vamos lá. Mal é o contrário de bom. Então, ó, o senhor é um mau aluno. Ou não é um mau aluno. E mal com L, tá? É o contrário de bem. Então, mal com U, contrário de bom. Mal com L, contrário de bem, tá, pessoal? Então, a frase, ó, mal chegou, mal chegou, já saiu, o mal não tem remédio, e essa resposta foi mal redigida. Então, sempre que a gente puder substituir na frase por bom, vai ser mal com U, e sempre que a gente for substituir por bem, é mal com L, tá? Outra coisa que acaba com a gente, esse negócio de seção com C, seção com S, seção com secção e seção com C cedilha. Então, vamos lá. Seção com C é o ato de ceder alguma coisa. Então, ele confirmou a cessão dos bens para uma instituição, a cessão do terreno para o estádio agradou os torcedores. Seção com S e dois S's ali depois é o intervalo de tempo, né, de uma reunião, uma assembleia, por exemplo. Ó, a Câmara vai sempre se reunir em sessão. Então, é com S. Com S na frente e dois S's depois. E quando você for uma sessão de cinema, tá? É uma sessão com SS. Já se você vai no mercado e você quer ir na sessão de limpeza, então é sessão com S no início e C cedilha depois, tá? Então, a sessão com S no início e C cedilha depois do E é uma parte de um todo, tá, pessoal? A com H e A sem H. O A com H é quando a gente está falando de tempo, no tempo passado. Então, a gente pode substituir por faz. Ó, ele não come carne há 2 meses. Então, a gente podia substituir por faz 2 meses que ele não come carne. Então, sempre que a gente estiver falando de tempo, tá? E a gente puder substituir por faz, a gente vai usar o A com H. O A,
ele usa, a gente vai indicar o tempo futuro, sem o H, né? Ele retornará daqui a uma semana. E o A com H também pode ter sentido desistir, tá? Então, ele vai agir como verbo. Então, há muitos problemas que ainda não foram resolvidos. O de mais junto e o de mais separado, né? O de mais junto é advérbio de intensidade, então equivale a muito, tá? E de mais separado é uma locução prepositiva, então é o oposto de menos. Então, ó, nunca tive dinheiro de mais, nunca tive dinheiro de menos. E o de mais junto, tá? É intensidade. Você pode substituir por muito, tá? O mas, mais e mas, tá? É muito comum a gente errar também. Mas é uma conjunção adversativa. Então, é o contrário. Então, ó, eu ia ao cinema, mas não posso. E o mais com i é advérbio de intensidade. Então, é o quê? Adição. Então, é a ideia de juntar, tá, pessoal? E mas, né? Mas com acento quer dizer o quê? O feminino de maus, né? Então, esse mas com acento aí é quando você tá falando de pessoas que são más. Por exemplo, essas que estão com música ali, né? Más tentações, maus tormentos da vida, tá, pessoal? Traz com Z, atrás e traz com S, tá? Atrás com S é advérbio de lugar, então ele estava atrás de mim. Traz com Z é do verbo trazer, tá? Então é escrito com Z. O traz com S é quando está na parte de trás, tá? Quando está na parte de trás de alguma coisa. Então, sempre vem precedido de preposição, tá? Talvez e através, tá? Bem comum esse erro. Talvez é com Z e através é com S, tá? Eu e mim. Eu, lógico, é quando você é o sujeito. Então, verbo no infinitivo, né? Então, eu é o sujeito da ação. Então, eles deixaram um documento para eu ler quando eu for para casa. O mim não conjuga verbo, tá, pessoal? Então, quem conjuga verbo é o pronome. Então, eu, tu, vós, nós, vós, eles, tá? É um pronome tônico e depois surge depois da preposição. Então, ó, ele foi fazer aquele trabalho para mim. Então, eles entregaram o documento para mim. Então, sempre que tiver no final da frase, a gente usa o mim. E geralmente no meio da frase a gente vai usar o eu, tá, pessoal? Então a gente tem que prestar atenção nessas regrinhas, tá? Então, pessoal, a gente viu muitos exemplos de palavras que a gente usa muito, principalmente na hora de escrever a nossa redação. E ao longo do tempo que eu venho dando aula, eu percebo que a maior dúvida na hora da escrita é nesse talvez e nesse através, tá? Então lembra que através é sempre com S no final, tá? E o talvez é que é com Z. E o talvez a gente usa para dar uma ideia de dúvida, tá? O através a gente pode substituir por pelo, tá? Eu vou através do campo, então eu vou pelo campo, eu vou pela rua, tá? Dá pra fazer substituição. E o eu e mim também é uma coisa que a gente erra muito, e até falando. Porque às vezes a gente coloca o eu na frase, a gente acha que a frase não fica tão bonita. Mas aí também tá errado quando a gente coloca o mim, tá? Então a gente tem que prestar atenção nessas regrinhas aí na hora de usar o eu e o mim. E também lembrar da escrita do mim, tá, pessoal? Mim, quando eu estou falando de mim, é M-I-M, tá? O M-E, que a gente lê como mi, tá? Então é quando você tá falando de posse. Então traga... vou me dar, né? Ele trouxe isso para me dar. Mas quando você tá falando de você, né? Trazer uma coisa para mim, M-I-M, tá, pessoal? Ele trouxe para mim, tá? Outra coisa que a gente fala errado, eu vou trazer quando ele vai fazer para mim fazer. Isso aqui é para mim fazer, tá? Não, é para eu fazer, tá, pessoal? Então, eles deixaram isso para eu fazer. Eu que vou para casa pegar o celular, tá? São essas regrinhas básicas que às vezes a gente se passa, tá, pessoal? Outra coisa, outro erro bem comum também é esse traz, né? Quando a gente tá falando traz, do verbo trazer, quando eu quero trazer alguma coisa, então é com Z, tá, pessoal? E o mas e mais, que é muito confundido também. Mais com I é sempre quando a gente tá trazendo alguma coisa, ideia de adição, de juntar, tá bom, pessoal? E o mas com S é conjunção adversativa, quando você tá falando uma coisa e você vai falar o contrário dela logo depois. Então, eu ia para a rua, mas fiquei com preguiça. Tá, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Desculpem o barulho, mas tempo de política vocês sabem como é, né? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, dê uma recorrida ali, dá uma lidinha na apostila para responder os exercícios, mas depois vocês podem falar comigo também no privado, tá? Se tiver alguma dúvida. Até a próxima aula.